Você sabia que até mesmo pastores podem se desviar dos ensinamentos de Deus? É triste, mas é uma realidade que não podemos ignorar. E se eu te disser que existem sinais claros de que algo está errado? Sinais que a maioria dos cristãos não percebe até ser tarde demais. Hoje, vou revelar 5 comportamentos que, se você notar no seu pastor, devem servir como um alerta para a sua fé. Não ignore isso, pois a sua alma pode estar em risco. Vamos ao primeiro sinal, e eu garanto você vai querer assistir até o fim. Mas antes, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus e como viver segundo a vontade dele, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo do canal. Agora que você já se inscreveu-se no canal, vamos ao vídeo. 1. O foco excessivo em dinheiro. Você já percebeu um pastor que parece mais interessado no quanto você pode dar do que no quanto você pode crescer espiritualmente? Este é um dos sinais mais preocupantes que um líder pode demonstrar. Quando a pregação é constantemente voltada para ofertas, doações e sementes de fé, sem um verdadeiro ensino da palavra de Deus, algo está errado. Em 1 Timóteo 6,10, somos advertidos: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe ao amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Agora, pergunte se o pastor está realmente preocupado com a salvação da sua alma ou com o tamanho do saldo bancário da igreja. Quando vemos líderes religiosos transformando o altar em um negócio, eles não estão seguindo o exemplo de Jesus. Cristo não exigiu riquezas de seus seguidores. Pelo contrário, ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Se você percebe que o foco é mais material do que espiritual, esse é um grande sinal de alerta. Está na hora de refletir o que é mais importante para esse pastor: a palavra de Deus ou os bens materiais? 2. Manipulação emocional. Você já sentiu que algumas palavras vindas do púlpito não estão lá para edificar, mas para causar medo ou culpa? Esse é um dos sinais mais sutis e perigosos que um pastor pode demonstrar. A manipulação emocional acontece quando um líder usa seus sentimentos contra você, não para te aproximar de Deus, mas para garantir submissão cega. A palavra de Deus nos guia por meio do amor, não pelo terror. Em 2 Timóteo 1,7, lemos: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, por que alguns líderes usam o medo como ferramenta? Eles podem fazer isso para manipular suas escolhas, como forçar compromissos financeiros ou obediência irrestrita, mascarando isso como vontade de Deus. Um exemplo comum é quando dizem que, se você não der o bastante ou não obedecer sem questionar, você será amaldiçoado ou perderá suas bênçãos. Isso não é o que Cristo ensinou. Jesus disse em Mateus 11:28: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele oferece paz, não fardos. Se você sentir que o pastor está manipulando suas emoções para seus próprios interesses, preste atenção. Um líder que age assim pode estar mais preocupado em manter controle do que em cuidar do seu relacionamento com Deus. 3. Falta de transparência. Você sabe como os recursos da igreja são usados? Sabe quais decisões são tomadas nos bastidores? A falta de transparência é um sinal perigoso que muitos ignoram. Um pastor que evita prestar contas ou se recusa a ser claro sobre como as doações são aplicadas pode estar escondendo algo. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 11:3: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Integridade é essencial em um líder cristão. Quando um pastor não age com transparência, isso compromete a confiança da congregação e abre portas para a corrupção. Alguns sinais claros de falta de transparência incluem não divulgar relatórios financeiros, tomar decisões importantes sem consulta ou criar uma atmosfera de segredos. Isso não apenas prejudica a igreja como comunidade, mas também vai contra os princípios de responsabilidade e honestidade que Jesus nos ensinou. Um pastor comprometido com a obra de Deus age à luz, e não nas sombras. Em João 3:21, somos lembrados: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se você percebe segredos ou evasivas, isso deve ser motivo de preocupação. A igreja deve ser um lugar de confiança e unidade. Portanto, questione: o líder da sua igreja age com transparência ou está tentando esconder algo? A resposta pode dizer muito sobre onde está o verdadeiro foco dele. 4. Autoritarismo excessivo. Você já percebeu um líder religioso que não tolera ser questionado, que impõe regras sem justificativas ou que se coloca como a única fonte de autoridade espiritual? Esse comportamento é um forte indicativo de autoritarismo excessivo. A Bíblia nos ensina a respeitar nossos líderes, mas também nos alerta contra aqueles que abusam de sua posição. Em Mateus 23:11-12, Jesus declarou: o maior entre vocês deve ser servo.
Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Um verdadeiro pastor é servo, não um ditador. Quando um líder usa sua posição para impor medo ou obediência cega, ele está indo contra os princípios de Cristo. Sinais de autoritarismo incluem não aceitar feedback, desconsiderar a opinião da congregação, isolar-se de outros líderes ou comunidades cristãs e se colocar como única voz de Deus. Esse tipo de postura pode levar a abusos espirituais e emocionais, e distorce a relação entre pastor e igreja. O apóstolo Pedro nos deu um modelo em 1 Pedro 5:2-3, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Se você percebe que seu pastor age mais como um chefe autoritário do que como um guia espiritual humilde, é hora de repensar se esse é o ambiente espiritual certo para você. O verdadeiro líder conduz com amor e humildade, sempre apontando para Cristo, e não para si mesmo. 5. Contradição entre palavras e ações. Quantas vezes você já viu um líder pregar sobre a humildade de Cristo, mas agir de forma arrogante? Ou falar sobre generosidade, mas viver de forma extravagante? A contradição entre palavras e ações é um dos sinais mais claros de que algo não está certo. A Bíblia nos chama a sermos exemplos vivos da palavra. Em Tiago 1:22, está escrito: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Um pastor que prega algo, mas vive de forma oposta, coloca em dúvida sua verdadeira fidelidade a Deus. Por exemplo, um pastor que exige santidade, mas é frequentemente envolvido em escândalos ou decisões questionáveis, pode estar vivendo uma vida dupla. Cristo nos ensinou em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio devem ser evidentes na vida de um líder espiritual. Esse tipo de contradição pode confundir e prejudicar a fé de muitos. Se as ações de um pastor não refletem os valores que ele prega, ele não está sendo um bom exemplo para o rebanho. Pergunte se o estilo de vida do meu pastor reflete a vida de serviço e humildade que Jesus viveu. Um verdadeiro líder cristão é transparente e consistente em suas palavras e ações. Ele não busca sua própria glória, mas a de Deus. Se você percebe que as ações do seu pastor não estão alinhadas com o que ele prega, considere seriamente o impacto que isso pode ter na sua fé e no seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos alerta sobre falsos mestres, aqueles que podem desviar o rebanho para longe da verdade. Hoje, vimos 5 comportamentos que devem acender um sinal de alerta em seu coração. Se você notou algum desses sinais, não ignore. Sua fé e sua salvação são preciosas demais para serem colocadas em risco. Agora, eu quero saber de você: algum desses comportamentos te fez refletir sobre sua igreja? Compartilhe suas experiências nos comentários. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe sua caminhada de fé e te dê discernimento para seguir sempre na verdade. E não esqueça, mais vídeos incríveis no canal esperando por você. Clique agora e continue essa reflexão conosco.